Daniel, capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 11. Eu vou pedir a ajuda, o auxílio precioso da multimédia, através também daquilo que iremos estar a projetar. Vamos voltar à nossa série de estudos em Daniel. E hoje iremos iniciar o estudo do capítulo 11. Estamos quase a chegar ao fim da nossa série de estudos de todo o livro de Daniel. Hoje, creio que todos sabem, ou eu espero isso, que é dia de eleições autárquicas no nosso país. Como cidadãos, como também cristãos, devemos cumprir a nossa responsabilidade de participar de uma maneira saudável das nossas responsabilidades como cidadãos, aqueles que estão habilitados para isso, e devemos ir votar o melhor que nós soubermos para a glória de Deus. Qual é o impacto que as eleições têm no teu coração? Qual é o impacto que as eleições têm no teu coração? No dia de ontem, eu fui surpreendido com um artigo da Sara Oliveira no Observador. O título do artigo dizia o seguinte: angústia, stress, tristeza ou ansiedade são apenas algumas consequências das eleições. Como podemos proteger a nossa saúde mental? Nesse artigo, aborda esse facto que as eleições provocam alterações nos sentimentos das pessoas, na sua saúde. E as eleições e o pós-eleições leva, em alguns casos, à angústia, a stress, tristeza e até a ansiedade. Eu espero que nenhum de vocês, principalmente aqueles que são cristãos, hoje ou mesmo amanhã, depois dos resultados, venha a sofrer de angústia, stress, tristeza ou ansiedade por causa dos resultados, mesmo que eles não sejam de acordo àquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Porquê? Porque nós, como cristãos, sabemos pela mensagem da Bíblia que não são as urnas de voto que têm o poder de decidir quem se levantará como governante desta cidade e das demais cidades do nosso país. Nós sabemos que, em última instância, não são os homens que governam. É o único Deus vivo e verdadeiro. Nós também sabemos pelas Escrituras, e eu espero que todos tenham em claro, que os homens, nenhum homem, nenhuma mulher é dono do seu destino. Essa é uma frase de filmes, mas não é a realidade. Deus é o dono do destino de todos os homens. Também nós sabemos que nenhum homem tem a palavra final sobre o que seja. Nós conhecemos a Jesus Cristo revelado nas Escrituras como aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós, pela Escritura, devemos ter presente que não somos nós meros mortais, homens, não somos nós os homens que escrevemos a história. O autor da história,
o autor de toda a história da humanidade, o autor da nossa história, o autor da história dos reis, o autor da história dos reinos que existiram e que vão existir, é o próprio Deus. E ele já escreveu a história ao detalhe. É certo que para nós, no presente, que não conhecemos todas as coisas, e aquilo que já conhecemos olhando para trás, na história da humanidade, a história, ela é escrita de formas incompreensíveis para nós. De formas também inesperadas. E até nós olhamos para a história e questionamos o carácter de Deus. Mas devemos ter claro que a história que Deus escreveu não é apenas, é certo, e devemos admitir, incompreensível para nós, meros mortais, inesperada muitas vezes. Mas Deus sempre é isento de qualquer responsabilidade pelo mal moral dos homens. Ainda assim, Ele é o único Senhor soberano da história. De todos os homens, de todos os reis, de todos os reinos e de todos os acontecimentos. É isto mesmo que Daniel, no seu livro, deixou escrito para nós ao detalhe, no capítulo 11, nos primeiros 20 versículos. Eu aviso já que para aqueles que não são amantes da história, esta primeira parte do sermão vai ser, como é que dizem os jovens? Uma seca. Mas aqui está, é palavra de Deus para nós, e eu, como pregador da palavra de Deus, tenho a responsabilidade de pregar toda a palavra de Deus. Eu espero que vocês fiquem fascinados com o nosso maravilhoso Deus e que isso nos ajude a crescer na convicção que Ele é o Senhor soberano da história ao ínfimo detalhe. Ele é o único todo-poderoso. Vamos ler agora os primeiros 20 versículos. E vamos depois comparar versículo por versículo o que é que diz a história fora da Bíblia. E como se cumpriu tudo ao detalhe. Isto é necessário para nós ganharmos uma compreensão do quão grande é o nosso Deus. O Deus que conhece o futuro ao detalhe porque Ele o determinou. E isso deve afetar agora o nosso presente também, como vivemos. Claro, diante deste Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano de todas as coisas. Vamos ler a palavra de Deus, em primeiro lugar, os primeiros 20 versículos. Podem colocar-se de pé, amados irmãos, aqueles que podem. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Agora te declararei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E, quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois, um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. Mas, enquanto estiver no poder, o seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes. Tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas, depois de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém, ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias, ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e com quem a apoiava. Mas alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. Ele levará os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus vasos
preciosos de prata e ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o rei do norte por alguns anos. Ele atacará o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, o qual avançará arrasando tudo por onde passar. Então, voltando, levará a batalha até a sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá para lutar contra o rei do norte. Este lhe resistirá com um grande exército, mas o seu exército será derrotado. Quando o exército for derrotado, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derrote milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isto é, de alguns anos, ele atacará com grande exército e fortes armamentos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim, o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O invasor fará o que bem entender, e ninguém poderá resistir-lhe. Ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento para destruir o seu reino. Porém, isso não terá sucesso, nem será para a sua vantagem. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas e conquistará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Depois disso, será sucedido por um cobrador de impostos para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. Podem sentar-se, obrigado. Vamos situar-nos historicamente. Vocês já conhecem o livro de Daniel, principalmente aqueles que têm acompanhado o estudo do livro de Daniel. É-nos apresentado logo no primeiro versículo o tempo desta visão, ou a que se refere esta visão, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos. Dario foi o rei responsável por atirar Daniel para a cova dos leões. Agora vocês já sabem de quem é que nós estamos a falar. Quem é que está a falar estas palavras? Eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Não é Daniel que está a falar estas palavras. É o mensageiro celestial que dá esta última ou últimas visões do capítulo 10 até ao capítulo 12, até ao fim do livro. Esse anjo celestial é que diz estas palavras em relação a Dario. Eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. E aprendemos aqui com estas palavras deste mensageiro celestial enviado pelo próprio Deus para agir em favor de um rei ímpio, pagão, que atirou Daniel para a cova dos leões. Mas nós vemos aqui Deus, Ele é o Senhor soberano da história, inclusive sobre os ímpios. É Ele quem coloca os ímpios no poder. É Ele quem os levanta. É Ele também quem os tira, quem os derruba. É Ele que usa todos os homens, inclusive os ímpios, como Ele quer, quando quer e onde quer. Aqui envia um mensageiro celestial para fortalecer Dario, para dar força ao seu reino. Não foi pelo poder de Dario, foi pelo poder de Deus. Ele é o único e verdadeiro soberano e todo-poderoso dos céus e da terra. É assim que devemos contemplar a Deus. Nos versículos 2 a 4, é-nos dado mais detalhes sobre aquilo que já foi revelado no livro de Daniel, detalhes sobre a história da Pérsia e a história da Grécia. Se tu queres saber mais detalhes, não, é melhor não aconselhar isso. Mas o filme dos 300, está bem? Os 300 espartanos, não vejam esse filme, está bem?
mas relata os acontecimentos desta época aqui. Está descrito aqui. Reparem como começa este mensageiro celestial, versículo 2. Agora te declararei a verdade. Por outras palavras, o anjo vai declarar o que Deus já determinou. E o que Deus determinou certamente ocorrerá no futuro. E por isso, o que Deus fala é verdade. Numa primeira parte da revelação, nós só lemos o capítulo 11 até ao versículo 20. Se o Senhor permitir, chegaremos à segunda parte da revelação no próximo domingo. Mas nesta primeira parte da revelação, nós temos a história da humanidade, uma parte da história da humanidade, com foco no povo de Deus até à primeira vinda do Messias. Até à primeira vinda de Jesus Cristo. No resto do capítulo 11, a partir do versículo 20, nós temos uma segunda parte da revelação que Deus deu, que para nós também é uma revelação ainda futura, não é passada. Esta primeira parte é olhar para trás. Depois do versículo 21, no próximo domingo, nós vamos olhar para a frente. Nós vamos olhar para o futuro. O que é que está por vir? Os últimos dias. A segunda vinda do Messias. A segunda vinda do Messias. Reparem no versículo 2, é-nos apresentado que se levantarão 3 reis na Pérsia. Estamos a olhar para trás. Viagem de regresso ao passado. Tempo da Pérsia. A história nos diz. Basta fazer uma pesquisa rápida no Google. Vocês podem confirmar o que eu estou a dizer. Não façam agora, tá bom? Depois façam. A história fala de 3 reis na Pérsia. Cambises, Esmerdes e Dario I. E continua. O texto diz, e o quarto será muito mais rico. De quem é que fala a história? Xerxes I. Vocês vão estar a ver as comparações, está bem? A Bíblia é o que diz o relato histórico e a história, está bem, é o que está fora da Bíblia e confirma. Relatos históricos, fontes históricas fora da Bíblia. Eu coloquei desta maneira porque talvez isso vos vai ajudar visualmente a entender, porque já com isto será muito confuso, mas isto será um auxílio para ser menos confuso. Quem é este Xerxes I? É o marido de Esther, Assuero. Está relatado. Ele foi rei da Pérsia no ano 486 a 465 a.C. Ele foi o marido da rainha Esther. Ele invadiu a Grécia no ano 480 a.C. Mas ele sofreu grandes derrotas nas batalhas de Salamina e Plateia. Durante o seu reinado, ele organizou uma grande expedição militar contra a Grécia, porque ele era mais rico, mais poderoso. Onde ele buscou vingar a derrota do seu pai, Dario I. É certo que ele venceu inicialmente os gregos na batalha das Termópilas, onde o rei espartano Leonidas e os seus 300 soldados resistiram heroicamente. Tudo isto está relatado fora das Escrituras. Para vocês poderem situar-se e verem como se cumpre o versículo 2. Xerxes I, quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Agora, isto foi profetizado séculos antes. Nós vemos como a Escritura se cumpre ao detalhe. No entanto, a marinha persa, ela foi derrotada na batalha de Salamina, nesse mesmo ano, no ano 480 a.C. No ano seguinte, ou seja, no ano 479 a.C., as forças persas sofreram outra derrota decisiva na batalha de Plateia, que resultou no fim do avanço persa na Grécia. E por isso é que o versículo 3 começa com as seguintes palavras. Vamos ver. Depois, um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. O que é que diz a história? Quem é que veio depois?
Vamos olhar. Então, coloquem aí. Eu já ouvi, vocês sabem, muita história. Alexandre o Grande. Ele conquistou o seu império, o Médio Oriente, ou o Oriente Médio, e o Norte da África, em apenas 5 anos. 5 anos. Mas reparem o que aconteceu, versículo 4. Mas enquanto estiver no poder, o seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes. Tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outro. Está a falar do Império Grego que se iniciou com Alexandre o Grande, mas o que é que aconteceu? O que é que diz-nos a história? Prematuramente e de uma maneira abrupta, Alexandre o Grande morreu. E sabemos que nenhum descendente herdou o seu império. Há uma discussão entre os historiadores, como eu não sou historiador, se ele tinha ou não tinha descendentes. O que sabemos ao certo é que nenhum descendente herdou o seu império. O seu reino foi dividido entre os seus 4 maiores generais. Vocês veem como a palavra de Deus se cumpre ao detalhe? Muito tempo antes de acontecer. Profetizado aqui em Daniel capítulo 11. Mas continuemos, porque temos muito mais para ver. Vamos para o versículo 5. Porque agora vai falar, deixa então a história da Pérsia e da Grécia, e agora vai falar da história do reino do sul e do norte, a história do Egito e da Síria. Do versículo 5, reparem, o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém, ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias, ela será entregue com os que a tiverem trazido, com o seu pai e com quem a apoiava. O que é que diz a história? O rei do sul é uma referência ao Egito, que foi governado por Ptolomeu. O rei do norte, aqui, no versículo 6, é uma referência à Síria, governado por Seleuco. Nós vemos no versículo 6 que deu-se uma aliança política por meio de um casamento. Claro, é uma prática muito comum em tempos antigos. Por exemplo, durante a própria monarquia em Portugal, nós temos vários exemplos de casamentos por interesse meramente político. Os interesses políticos eram para garantir a paz, havia alianças em casamentos entre povos, entre 2 reinos. Era também para formar alianças económicas e militares. Ou também casamentos se davam por interesses políticos para fortalecer reivindicações ao trono. Nós temos vários exemplos disso na história portuguesa. Talvez para vocês a mais famosa, ou pelo menos aquela que eu vejo que pode ser a mais famosa, posso estar enganado, é de Dom João I, com a Dona Filipa de Lencastre, no ano 1387. Qual foi o interesse político? Consolidar a aliança entre Portugal e Inglaterra. E essa união deu origem à Aliança Luso-Inglesa, a mais antiga ainda em vigor no mundo. Fruto de um casamento no século XIV. Vocês gostam de história? Estão a acompanhar? Não adormeçam, está bem? Continuemos. Esta aliança, então, foi também um casamento. Ainda no versículo 6, por favor. Regressando atrás. Esta aliança, como diz o texto, e acabámos de ler, ela não foi tão bem sucedida como a nossa aliança luso-inglesa. Ela foi de muita curta duração. Nós vemos que, historicamente, se cumpriu o que é descrito aqui neste versículo ao detalhe. Temos fontes fora da Bíblia, no ano 250 a.C., em que Antíoco II casou-se com Berenice, filha de Ptolomeu II. Com a morte do sogro, Antíoco retornou à sua primeira esposa,
Mas cuidado com as mulheres. Elas são vingativas. Estou a generalizar, tá bom? De acordo ao relato da história. Quando Antíoco retornou à sua primeira esposa, sabem qual era o nome da sua primeira esposa? Laodice, de onde vem Laodiceia. Remonta aqui, historicamente, o nome. Quando retornou Antíoco, deixando Berenice, morre o pai de Berenice. Ele então diz, isto já não me interessa, este casamento, vou voltar para a minha primeira esposa. Mas a primeira esposa nunca esqueceu a traição. Laodice nunca esqueceu. Matou Berenice e depois o matou por envenenamento. E assumiu o trono, ou neste caso deu o trono ao seu filho. Cuidado com as mulheres. Tratemos bem as mulheres. É isso que nos diz a história. Versículo 7. Mas alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Repara, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. O que é que nos diz a história? No ano 264 a.C., Ptolomeu III, que era irmão de Berenice, que sucedeu ao seu pai, ele decidiu vingar-se de Laodice. E atacou Seleuco II, na Antioquia da Síria, e matou Laodice. Ela morreu. Seleuco II não foi morto nem assassinado. Mas reparem como isto se cumpre ao detalhe. E nós temos fontes fora das Escrituras que nós vemos que as profecias na Bíblia se cumprem. Esta é a palavra de Deus para nós. Só Deus é que pode saber ao detalhe o futuro. Vamos para o versículo 8. Estão-me a acompanhar? Está confuso para vocês todas essas histórias, traições e tudo? Eu espero que consigam acompanhar da melhor maneira. Versículo 8. Ele levará os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o rei do norte por alguns anos. Então, Ptolomeu II, depois da sua vingança, no ano 240 a.C., ele regressou ao Egito com muitos despojos, incluindo ídolos e utensílios do templo e da casa de tesouro da Síria. E ele assinou um tratado de paz. Matou Laodice, a sua vingança matou a mãe, a sua vingança estava feita, mas assinou um tratado de paz com Seleuco II, que resultou em paz durante um tempo entre as duas nações. Mas continuamos. Versículo 9, não durou muito essa paz. Ele atacará o reino do rei do sul, o reino de Ptolomeu, o Egito, mas voltará para a sua terra. Nós sabemos que Seleuco II, depois de alguns anos, quebrou essa aliança de paz e atacou o Egito, mas sem sucesso. Sabemos isso pela história. Versículo 10. Mas os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, o qual avançará arrasando tudo por onde passar. Então, voltando, levará a batalha até à sua fortaleza. O que é que nos diz a história que aconteceu? Ambos os filhos de Seleuco II, aquele que governava na Síria, os seus filhos reuniram um grande exército com o objetivo de restaurar a glória da Síria. Seleuco III invadiu a parte da Ásia Menor e mais tarde o outro, Antíoco III, atacou o Egito. Embora Antíoco III não tenha conseguido subjugar o Egito, ele conseguiu ter sucesso em dominar Israel, Jerusalém, aquela zona, durante a sua campanha militar entre os anos 219 a 217 a.C. Sabemos isso pelos detalhes, mas o versículo 10 já nos fala sobre o mesmo. Sabemos isso pelos detalhes da história, a confirmação da história, das fontes que temos fora da Bíblia. Impressionante. Todos os detalhes. Versículo 11, reparem. Então o rei do sul se enfurecerá, está a falar do Egito, não se esqueçam, e sairá para lutar contra o rei do norte.
Este lhe resistirá com um grande exército, mas o seu exército será derrotado. Nós temos aqui mais guerra entre o rei do sul com o rei do norte, os dois reinos, Egito e Síria. E o reino do norte, o que é que diz aqui? Foi derrotado. Versículo 11. Versículo 11 diz que o reino do norte foi derrotado. A Síria foi derrotada. E o que é que nos conta a história? Vocês têm aí. Ptolomeu IV atacou Antíoco III. Ptolomeu IV do Egito atacou Antíoco III da Síria. Ao sul, se encontraram ao sul da fronteira de Israel. E inicialmente ele foi bem sucedido, dominando toda a Palestina. Versículo 12. Quando o exército for derrotado, o seu coração se exaltará, mas ainda que derrote milhares, não prevalecerá. Ptolomeu IV estava muito orgulhoso por aquilo que tinha alcançado, o domínio ali naquela região. Foi bem sucedido em dominar toda a Palestina. Mas o que é que aconteceu? A história nos diz e confirma aquilo que nós acabamos de ler no versículo 12. Ele não conseguiu aproveitar a sua vantagem. E versículo 13, vamos lá. Porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isto é, de alguns anos, ele atacará com grande exército e fortes armamentos. Olha o que diz a história. No ano 203 a.C., Antíoco III, da Síria, regressou com um exército muito maior e expulsou os egípcios, reconquistando a Palestina até ao sul de Gaza. Mais uma vez, cada detalhe de cada versículo da Bíblia cumprido. Eu sei que isto está a ser difícil de acompanhar. Mas é necessário nós termos uma visão gloriosa da palavra de Deus e do Deus da palavra. Este é o nosso Deus. O Senhor soberano da história, que pode dar a conhecer ao detalhe o futuro de todos os reis, reinos e acontecimentos. De todos os homens, porque Ele é Deus e determinou todas as coisas. Continuando, versículo 14. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. O que é que nos diz a história? Está aqui a falar de uma união. Muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão. Está a falar dos judeus. O que é que nos diz a história? Houve uma aliança entre macedónios e os judeus que se juntaram a Antíoco III da Síria, em oposição aos egípcios. Os judeus acreditavam que podiam obter mais liberdade com Antíoco III, mas isso não veio a acontecer. E nós sabemos que se vai levantar Antíoco IV Epifânio, e será algo terrível para os judeus. Versículo 15. Assim o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada. E as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Está a falar dos judeus. Pois não haverá força para resistir. O que é que nos diz a história? Eu sei que vários de vocês estão a tomar notas. Se me pedirem, eu posso dar o PowerPoint, está bem? Com todos esses apontamentos e todos esses detalhes, ok? Se assim desejarem, não há problema nenhum. Versículo 15, o que é que nos diz a história? A cidade fortificada que Antíoco III conquistou foi Sidom, que ele derrotou ao derredor do ano 200 a.C., conforme está relatado ao detalhe no versículo 15. Versículo 16. O invasor fará o que bem entender e ninguém poderá resistir-lhe. Ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. Que terra gloriosa é? Está a falar, é uma referência a Jerusalém, a terra gloriosa.
Antíoco III continuou a fortificar o seu domínio sem oposição bem-sucedida dos egípcios. É isso que nos diz a história. Confirmando aquilo que está relatado no versículo 16. Vamos avançando. Versículo 17. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento para destruir o seu reino, porém isso não terá sucesso, nem será para a sua vantagem. O que é que temos aqui? Mais um casamento por interesses políticos. Bem comum naquele tempo. E nós vemos aqui o que nos conta a história, é que Antíoco III buscou a paz com o Egito e ofereceu a sua filha, a famosa Cleópatra. Está na Bíblia, Cleópatra, não sabiam? Está registado. E ofereceu a sua filha a Ptolomeu V em casamento. Cleópatra, no entanto, traiu o seu pai e apoiou o seu marido. Claro, se o seu pai a usa apenas por interesses políticos, também grande admiração pelo seu pai não tinha. Não foi difícil trair o seu pai e unir-se ao seu marido. Versículo 18. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas e conquistará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. O que é que nos diz a história? Versículo 18. Antíoco III voltou a sua atenção para a costa Egeia e procurou conquistar a Ásia Menor e a Grécia. Ele desprezou a autoridade romana naquele tempo na Grécia. Mas a história nos diz que Antíoco não teve sucesso devido a um comandante romano. O seu sucesso não foi completo. Esse comandante romano, o seu nome era Cláudio Cipião, o qual lhe resistiu com êxito. É por isso que temos aqui este relatado. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. Vocês veem o detalhe? Sendo cumprido na história? Fontes confirmando o relato da palavra de Deus. Jovens, isso é muito importante para vocês. Crianças, adolescentes, vocês vão a um lugar chamado escola pública. Na escola ensinam muita coisa boa e necessária. Escolarização, ciências, matemática, gramática. Isso é muito bom e necessário. Grandes ferramentas. Mas na escola também atacam a nossa fé cristã. Atacam aquilo que a Bíblia diz. Negam a verdade da palavra de Deus. Sabem porquê? Porque há professores que não temem a Deus ali. Não conhecem a Deus. Tudo isto, esta aula de história que eu estou a ter para vocês, crianças, adolescentes, jovens, não tenham como uma seca. Eu espero que isso vos faça ganhar confiança que a palavra de Deus é a verdade. E a história confirma a verdade da palavra de Deus. Que Deus não mente. Que tudo aquilo que está escrito é verdadeiro. Antes mesmo de acontecer, o livro de Daniel foi escrito. E nós agora olhamos para trás porque conhecemos a história e temos fontes até de outros escritos, documentos, historiadores fora da Bíblia que confirmam que a palavra de Deus é verdadeira. Em tudo. Não podes apanhar na Bíblia uma mentira geográfica, uma mentira histórica. Porque ela é toda a palavra de Deus. Os teus livros da escola, os teus professores na escola, não são infalíveis. Eles falham. Eles erram, como todos nós. Mas Deus e a sua palavra é a única verdade. Versículo 19. Então, ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra,
mas tropeçará e cairá e não será achado. O que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz a história? Confirmando aquilo que está aqui relatado na palavra de Deus, no ano 187 a.C., Antíoco III regressou à Antioquia e morreu. Ele havia tentado, com os seus esforços, reunir de novo o império de Alexandre o Grande, debaixo da sua autoridade. Mas ele fracassou. Isso foi profetizado que ia acontecer e aconteceu mesmo. Vamos ao último versículo, versículo 20. Depois disso, será sucedido por um cobrador de tributos, um cobrador de impostos, para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. Olha os detalhes de como Antíoco perdeu a sua vida. Está aqui, e o reino, digamos aqui, o filho mais velho, este reino, como chegou ao fim. Olha o que diz a história. O filho mais velho de Antíoco, ou seja, Seleuco IV, que sucedeu depois da morte do seu pai, conforme registado no versículo 19. Ele cobrou impostos do seu povo, incluindo impostos aos judeus, de uma maneira tão pesada como nenhum outro. Impostos não é coisa do presente. Faz parte da história da humanidade. Alguém disse que só há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Pagar os impostos. Seleuco IV, ele exagerou uma carga tão pesada que até o seu, como diz aqui no relato do versículo 20, até o seu próprio chefe, cobrador de tributo, cobrador de impostos, claro, não devia ser amado pelo povo como cobrador, não aguentou mais. A história nos diz, está registado este acontecimento no livro de 2 a Macabeus, capítulo 3, versículo 7. É um livro considerado apócrifo, mas é um livro de valor histórico. Também é um livro de valor histórico, o livro de Macabeus. O seu coletor, cobrador de impostos, o envenenou, diz-nos a história. O envenenou. Não aguentou mais trabalhar naquelas condições. Não devia ser um dia fácil ir trabalhar, não é? Para cobrar impostos tão altos. E chegamos ao fim de olhar ao detalhe para aquilo que diz a palavra de Deus e aquilo que temos confirmado na história. Agora, a palavra de Deus escreveu isso, Daniel, séculos antes de ter sucedido. O que é que aprendemos com tudo isto? Olha, repare, eu resumi de uma maneira uma frase que será ali projetada. Deus é o único Senhor soberano da história. Por isso, somente Ele pode declarar a verdade ao detalhe sobre o futuro. Reparem, Daniel capítulo 11, ela aponta-nos para este Deus que é o Senhor soberano, aquele que governa sobre reis, impérios e todos os acontecimentos. Daniel capítulo 2, versículo 21, já afirmava tal coisa. Reparem o que diz Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Provérbios 21, 1 fala que o coração do rei está nas suas mãos. Rússia ou China não são ameaças para Deus. Tal como vemos na história da Pérsia, da Grécia, do Egito, da Síria, são apenas fantoches, instrumentos nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos, por muito que seja incompreensível para nós. Nós, homens, o máximo que nós fazemos, e nós nos sentamos para ouvir os comentadores políticos, já estão a fazer as previsões, projeções das eleições, nós só podemos fazer isso. Projeções, sondagens. Mas Deus é o único que conhece todas as coisas, porque Ele determinou todas elas.
Amada igreja, tudo aquilo que ocorre na nossa igreja irá ocorrer no futuro, que nós não sabemos, porque o futuro pertence a Deus. Pessoas que chegam e pessoas que vão. Novos nascimentos e mortes inesperadas. Descansemos sempre que tudo ocorre debaixo da soberania de Deus. Através de Daniel 11, nós podemos ter a certeza também que Ele já determinou todos os dias. O futuro não é fruto da sorte. Não existe sorte ou azar. O nosso futuro não é aleatório. Deus já determinou cada um dos nossos dias. Salmo 139, versículo 16, peço desculpa. Salmo 139, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados. Quando nenhum deles ainda havia, já foram todos eles escritos. Amados, Deus já determinou todos os dias da nossa vida. O nosso futuro. Claro que nós iremos sofrer com as guerras. Nós vemos aqui no capítulo 11 que Israel estava no meio. Mas Israel estava no meio do Egito e da Síria. Israel sofreu com as guerras. Israel sofreu com os impostos. E neste mundo globalizado, nós somos ainda mais afetados até com acontecimentos que ocorrem no outro lado do Atlântico. Doenças, cancro. Nós não somos extraterrestres. Nós estamos aqui no reino dos homens. Nós fazemos parte da humanidade. Vivemos debaixo também do jugo de autoridades ímpias e perversas. O povo de Deus também. Mas nós podemos descansar que Deus já escreveu e determinou cada um dos nossos dias. E nós confiamos no caráter do nosso Deus. Ele é bom e justo em tudo aquilo que faz. Por isso não nos vamos entregar ao fadismo. Apesar de eu ser português e gostar de cantar fado e de ouvir fado. Cantar não, ouvir o fado. Não nos vamos entregar ao desespero. Não há desespero para o cristão. Independentemente do amanhã, nós sabemos que todos os nossos dias já estão determinados e será conforme os bons propósitos que Deus tem para nós. Nós também, Daniel 11, nos lembra que Deus é a verdade. Nós, homens, escrevemos livros que ficam desatualizados. Na escola, os livros dos teus pais, crianças, adolescentes, jovens, já não servem. Mas Deus, a palavra de Deus, é a verdade. E a sua palavra permanecerá para sempre. Claro que este texto também aponta para Jesus Cristo. Ele próprio disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é a fonte de toda a verdade. E por isso tudo das nossas crenças, pensamentos, filosofias, tudo deve passar pelo filtro da palavra de Deus. E também todas as promessas estão escritas para nós. Podemos ter a certeza que cada uma delas se irá cumprir. Deus é verdade. Por último, Daniel capítulo 11 nos relembra que Deus reinará para sempre. Deus reina no presente e reinará para sempre. Talvez tu chegaste aqui esta manhã a pensar que o teu casamento está à beira do colapso. Talvez chegaste aqui a pensar que a tua família está à beira do desastre. Talvez chegaste aqui a pensar até que a tua igreja, cidade, o mundo está à beira do colapso total. Que a humanidade está perdida. Que vivemos dias maus e perigosos. E tudo isto pode ser verdade.
Tudo isto pode ser verdade, mas lembremos-nos que tudo aquilo que foi registado em Daniel 11 e se cumpriu, ocorreu para preparar a primeira vinda de Cristo. E também lembremos-nos que tudo aquilo que Deus já prometeu que irá ocorrer no futuro é para convergir na segunda vinda de Cristo. Tudo, guerras, impostos. Reis se levantam, reis são removidos. Relembremos-nos que o seu domínio não é apenas no presente, mas ele será eterno. Apocalipse 11, 15 diz-nos com as seguintes palavras, reparem. Diz assim a palavra de Deus: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que é que nós temos que fazer diante destas verdades? Aguardemos primeiramente com grande expectativa, grande esperança, grande fonte de consolação, aquele dia em que o seu reino será completamente e plenamente manifesto na terra. Aguardemos, esse dia vai chegar. E também eu desejo, e é a minha oração, que o Espírito de Deus, se é a tua situação e a tua condição hoje, que o Espírito de Deus te liberte do engano de que eu ser o meu Senhor, é melhor do que Cristo ser o Senhor da tua vida. Que sejas liberto desse engano e possas render a tua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar a Jesus Cristo como Senhor será salvo. O apóstolo Paulo também, em Filipenses 2, versículo 9 a 11, e terminamos com estas palavras, afirmou o seguinte sobre Jesus Cristo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a tua língua, que a minha língua, que a tua vida, que a minha vida possa dar este testemunho, que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que possamos viver estas verdades, Senhor, ao conhecermos que tu és o único Senhor soberano da história, de todos os homens, todos os reinos, todos os acontecimentos da nossa vida. Que isso nos afete de tal forma no presente, Pai, que não apenas cada coração aqui confesse com a sua língua que Jesus Cristo é Senhor, mas que seja verdadeiro também a confessar com a sua vida, vivendo debaixo do senhorio de Cristo para a glória, a tua glória e a glória do teu Filho. No nome de Jesus. Amém.